Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo, o psicólogo Célio Chaves, e quero trazer um assunto muito importante para as nossas vidas, para a sociedade, para a família e para o indivíduo que necessita dessas informações. Quero começar indagando por situações para trazer uma investigação. Será que tem resposta? Por exemplo, um idoso que já perdeu o sentido da vida, acima de 60 anos, já a família já está longe dele, ele está tomando vários remédios e por esse sentido da vida, não sentir tão útil, já a incapacidade, sentimento de incapacidade, uma tentativa de suicídio. Uma outra situação, uma criança de 10 ou menor ou maior um pouco, uma referência dessa criança está trancada dentro de um quarto, compartilhando em redes sociais, e do outro lado, alguém inspirando através de uma forma de brincadeira ou de uma forma de desafio a se cortar, a se automutilar, até mesmo chegar na mamãe, ou às vezes nem chegar na mamãe e falar que quer se matar. Um adolescente que o sentido da vida também perdeu, que o sentido de grupo também perdeu, de pertencimento de algum lugar, de algum grupo, da família, se isolando num quarto, se cortando, trazendo, na verdade, uma baixa autoestima muito grande, se vendo indiferente, que as pessoas não importam tanto com ela, então para que eu vou ficar nesse mundo? Uma depressão, que sem vontade de fazer as coisas, querendo só ficar deitado, e pensamento de suicídio, ou querendo se matar, ou tentando se matar. Ou um jovem adulto, que também no mesmo quadro, juntamente com esgotamento, com estresse, com pressão, talvez na vida perdeu, já aumenta o esgotamento pela uma vida financeira, já aumenta também um relacionamento, um rompimento de um relacionamento, e eu já tenho um temperamento impulsivo e eu quero cometer uma besteira e acaba cometendo, matando a parceira e se matando. Todos. Será que tem resposta? Então eu começo esse vídeo dizendo essas situações e podendo trazer o tema, suicídio. Qual é a resposta? Qual a melhor maneira de lidar com o assunto? Qual a melhor forma de falar sobre o assunto? É um assunto difícil para a família, porque aquele que cometeu suicídio dentro de uma casa, a casa toda foi junto pela morte, de dor, de sofrimento. O pai, a mãe que acompanhou o adolescente e sofre junto. Sentimento de culpa, o que eu não podia ter feito, o que eu podia ter feito. Eu quero poder ajudar essa família, eu quero poder ajudar todos aqueles que estão vendo, assistindo esse vídeo. E podendo compartilhar o máximo de pessoas possíveis. Para ajudar essas pessoas. Nós precisamos saber por quê. Por que isso acontece? Então, primeira coisa, nós temos uma estrutura. E essa estrutura não está boa. Como qualquer uma estrutura de ansiedade, depressão, borderline ou qualquer outra saúde que não seja inadequada, suicídio também é inerente a uma dor. Então, eu estou passando por uma dor. Então começa primeiro na estrutura, na minha estrutura emocional. Eu tenho uma angústia guardado devido a fatores estressores da vida e essa angústia ficou guardada. Como, por exemplo, poderia ter acontecido na minha vida, na minha história, um abandono, uma separação dos pais, um abuso. E outras situações poderiam estar acontecendo. E isso ficou guardado, eu não estou conseguindo resolver com o meu aparelho psíquico. E aí junta com outros fatores, como a minha personalidade, que
que é um pouco mais impulsiva, junta com meus pensamentos que não estão filtrando bem, eu estou só com pensamentos de baixa autoestima, de autocrítica, autocondenação, junta também com ansiedade, pânico e depressão, sem vontade de fazer as coisas, falta de esperança, desesperança, na verdade. A vida já não tem mais sentido, eu não tenho vontade nem de fazer as coisas básicas, as rotinas da vida, muito menos procurar ajuda. Aí tem as ofertas, que são outros fatores, que vêm através de música, que vêm através de redes sociais, que vêm através de cinema, filmes que falam, até inspira suicídio, músicas que as letras traz um passo a passo ao suicídio, bonecos que aparecem na rede social, que traz de uma forma para trazer no final a ideia de desafio, adrenalina, mas é o suicídio. Estamos em volta e de dentro todos os fatores possíveis para que dê certo o suicídio. Mas agora, nesse vídeo, eu quero provar para você que não dá certo. Eu quero provar em 3 coisas importantes na vida de um ser humano que isso não vai funcionar. Não funciona para o idoso, não funciona para uma criança, não funciona para um jovem adulto, não funciona para um adolescente, não funciona para ninguém. Chega a família de sofrer, porque fica à mercê à dor. Chega do indivíduo sofrer, porque ele está sofrendo por dentro. Ninguém quer se matar, nós temos um instinto, é de sobrevivência. A gente quer tirar essa dor. Então quer falar essas 3 coisas. Primeira é o pertencimento. Sentimento de pertencimento. Você perdeu o sentimento de pertencimento. Eu não pertenço mais nessa família, as pessoas não gostam mais de mim, as pessoas não me querem, as pessoas não fazem parte mais do meu grupo. Eu tinha um grupo, mas agora já não está legal mais. Eu tinha uma colega, já agora não está fazendo parte de ser colega mais. E aí se torna isolada. E olha que eu estou falando do isolamento, não de pandemia, porque na verdade, isolamento de pandemia não é isolamento, é aproximação. Aproximar aquela ideia básica de família, de estar junto. E a gente ainda está preocupado sobre isolamento, sendo que a gente podia aproveitar momentos únicos que a gente não vai ter nos outros anos. 2020 poderia e pode, e está acontecendo isso, com a pandemia como um pior ano, nas perspectivas de muita gente. Mas eu quero dizer, para muita gente também está revelando como que a gente trata a nossa família, como que a gente é um com o outro. De certa forma, a gente se isolou em quartos, se isolou em cômodos. Eu não pertenço à minha família. Aí a criança fica guardada, trancada dentro de um quarto. Você não vê o que ela está usando na rede social, conversando do outro lado. Para ficar mais fácil, então, eu arrumo um aplicativo para descobrir o que a minha criança, meu filho está fazendo. E sem a criança saber disso. Não é a melhor maneira de lidar com essa situação. A melhor maneira é abraçar seu filho e dizer, pode contar comigo. A melhor maneira é gastar tempo estudando com seu filho, nesse momento de escola. A melhor chance que você tem de crescer com seu filho é em 2020. Porque depois que passar a pandemia, você está doidinho para livrar de toda tarefa que você tem de casa. Nunca falou tanta saudade de escola. Na verdade, a criança não devia ter tanta saudade de escola. Ela está com a família dela. Mas a minha família não dá moral, não dá atenção, não dá cuidado. Eu quero ensinar, eu quero trazer uma revelação que é importante para as nossas vidas. Que não é a resposta do que está acontecendo, mas é a prevenção de sinais do que já está apresentando. Um livro não é escrito pelo final. Ele começa a ser introduzido, depois desenvolvido, depois concluído. Talvez assim eu faça o nome do livro. Mas depois de tudo isso acontecer,
Eu quero dizer que você é um livro e que cada página está sendo escrita e que cada página você tem seus fatores. Então respeita a história de cada um. Pode ser uma criança de 5 anos. Um exemplo disso é Judas. Judas Iscariote, que é um personagem bíblico que muitas pessoas conhecem, até aqueles que não são cristãos. É aquele que trocou algumas moedas e entregou Jesus aos soldados para que ele seja crucificado. Ele teve um remorso muito grande, um ressentimento muito grande, teve uma culpa e se matou. Na verdade, essa situação foi gatilho daquilo que estava dentro dele, que era uma angústia. E pode ser que quase ninguém sabe disso. Então, o suicida, aquele que se mata, ele não está se matando, ele quer tirar uma dor dentro dele. E muitas situações que nós vivemos hoje, como rompimento de um relacionamento, como perdas, como estresse no trabalho, pressão, como problemas financeiros, problemas conjugal, problemas relacional, é tudo gatilho. Então Judas teve um gatilho, não foi a causa que provocou o suicídio, a causa estava dentro dele, era uma angústia. Qual que era a angústia de Judas? Ele foi abandonado pelos pais naturais. Então respeita a história de cada um. Você não foi abandonado. Você teve uma vida com seus pais. Mas teve pessoas que foram abusadas, teve pessoas que foram agredidas, teve pessoas que foram com os pais separados, teve pessoas que foram rejeitadas, teve pessoas que foram abandonadas, teve pessoas que teve um episódio de medo muito grande. Então tem muitas coisas que acontecem por aí. Um dos fatores, então, para cometer um suicídio é uma angústia dentro dessa alma, dentro desse aparelho psíquico. O aparelho psíquico não dá conta e quer tirar. Aí transfere para o corpo essa dor. Transferindo para o corpo essa dor, ele vai se automutilar, ele vai se cortar, ou até mesmo com pensamento, idealização e cometer o suicídio. Você precisa de ajuda. Você perdeu o lugar de pertencimento, você perdeu sua identidade. Você precisa de ajuda. Volta a ter o lugar de pertencimento. Você pertence a uma família, você pertence a algum grupo, você pertence à sociedade. Você tem valor, você é útil. Um dos maiores motivos do pensamento de um idoso que comete um suicídio, que está acontecendo muito, é porque ele não acha que é mais útil. A família isolou dele. Aquele que fez tanto para a família. Uma criança que está trancada dentro do quarto, com todos os aparelhos possíveis, com todo o material possível, toda a ferramenta possível, de afastar de um relacionamento humanista, um relacionamento afetivo com a família, com o pai e com a mãe, mas traz descanso. E aí tem computador, tem celular e faz um monte de coisa com isso. Você está perdendo seu filho. Você está perdendo seus pais. Você está perdendo aquele que você ama. Ele está trazendo sinais. E os sinais é isolamento, a vida não tem sentido, eu não dou conta de nada mesmo na vida, baixa autoestima. Tudo isso é um sinal que eu estou com depressão, eu não estou com vontade de fazer muitas coisas na vida. Mas a vida é tão corrida, tão individualista, tão materialista, que eu esqueço desse afetivo, eu esqueço desse cuidado, dessa segurança, dessa proteção em torno da minha vida. Porque eu tenho que correr, eu tenho que sair na frente, eu tenho que estar no pódio. Quem está no pódio sozinho? Não tem ninguém comemorando, aplaudindo junto. Esse é um pensamento suicida. Eu não sou vencedor, então não tem ninguém para aplaudir. Para que eu vou fazer parte dessa vida? Então ninguém se mata, quer tirar uma dor por dentro. E essa dor aparece que não está dando conta, que não está filtrado. Mas nós podemos fazer a diferença. Nós podemos fazer a diferença. Tem muitos grupos por aí, tem muitas pessoas, tem muitas instituições do bem. Mas você mesmo
pode fazer a diferença. Você pode entender e ver que pessoas que têm esses sinais precisam dessa ajuda. Lugar de pertencimento. Então, primeira coisa para resolver e tirar essa pessoa desse patamar de dor, de sofrimento, da ideia suicida, é pertencimento. Você pertence a algum lugar. Você pertence sim à sociedade. Você pertence sim a essa família. Mas aquela família me abandonou, não tem importância. Tem outra família que vai te amar e vai te respeitar e vai colocar você num cuidado, numa segurança que você merece. No amor. Segundo lugar, identidade. A pessoa que está nesse patamar, ela perde o sentido da vida por conta da identidade. É um vazio que nunca é preenchido, porque ele procura no meio. Sabe como é que ele procura no meio? Eu vou falar quando procura no meio. Principalmente adolescente que tem ideia suicida. Eu atendo muito esses pacientes. Eles procuram em filmes, e os filmes falam até o passo a passo, se você observar. Eles procuram nas mesmas músicas, pode perguntar para um para outro, é as mesmas músicas, é os mesmos grupos sociais que eles procuram. Então eles conversam entre eles. Traz até a ideia como fazer de uma forma que não se machuca. Isso é uma mentira. Isso é porque você perdeu sua identidade. Eu quero dizer, ela pode ser resgatada. A sua identidade pode ser resgatada. Não nesse mundo materialista, mas como humano, como humanista. Como viver uma vida de valor. Você tem valor. Não olha para aquele herói. Aquele herói, porque a gente romantiza o suicida. Aquele cara que fez um monte de coisa e ele acabou se matando. É um herói. Isso é uma mentira. Artistas famosos que às vezes influenciavam. Isso é um engano. Esse lugar, ele está sendo o quê? Disfarçado de uma dor. É a maneira de aliviar a dor, mas a dor sempre está ali. Sabe como é que a gente trata essa dor e volta à sua identidade? É quando você é mais humano, quando você deixa de enxergar o ambiente, enxergar a si mesmo. Isso serve para as pessoas que estão em volta de você também. Então, primeira coisa é o lugar de pertencimento. Você pertence a algum lugar e isso é valorizado. Segunda coisa, você tem identidade. Sabe por quê? Porque você reconhece que eu preciso de ajuda porque eu sou humano. E eu vou procurar essa ajuda. E quando você procura ajuda, aí chegamos na terceira. Na terceira é a própria angústia. É a estrutura emocional que foi prejudicada através de um fator estressor da nossa vida. E você tratando essa angústia, eu tenho certeza que os seus pensamentos vão voltar a ser concluentes, vão voltar a ser pensamentos positivos e você vai conseguir sair dessa. A família vai poder respirar, vocês vão poder sonhar junto e você poderá terminar o seu livro em suas páginas escritas por você de valor. Então respeita a sua história. Mas lembra dessas três coisas. Lugar de pertencimento, a sua identidade restaurada e estrutura emocional saudável. Eu quero lembrar, até tem alguns grupos, e um grupo principal do Brasil, que ajuda quando você estiver sozinho. Muitas vezes, inclusive, até numa balada, que a gente falou que juntamento é você sentir junto. Não, às vezes você está sozinho. Pode ligar no 188, 24 horas. Eles estão lá para te atender. 7 dias por semana. Tem até o site www.cvv.org.br. Você precisa de ajuda. Você tem um lugar sim. Tem pessoas que amam a sua vida. Tem pessoas que valorizam você. Sente valorizado. 3 coisas. Cuidado, segurança e proteção. Sente valorizado. Volta a sua identidade restaurada. Você faz parte dessa sociedade. Não precisa sair dela. Essa dor é passageira e a gente consegue lidar. Procura um especialista ou mais de um especialista que possa ajudar. Eu agradeço esse vídeo. E eu espero que vocês compartilhem o máximo de pessoas possível para poder ajudar. Um abraço. Até o próximo.